Olá, Robertinhos. Estamos bem? Vamos aprender mais coisas então sobre a função do primeiro grau, a função afim? Vamos lá. Olha só, aqui nós temos algumas informações do gráfico da função do primeiro grau. A gente já sabe que toda a função do primeiro grau tem essa cara bem aqui, né? Ax mais b. O seu gráfico, pessoal, o seu gráfico sempre vai ser uma reta, ok? E aqui embaixo tem algumas informações também complementares e não menos importante, que é, por exemplo, saber que o nome técnico, vamos supor assim, né, o nome técnico do coeficiente A é coeficiente angular, certo? Também ele determina a declividade da reta, tá? Também ele pode determinar ali a taxa também de variação daquela função. Então, são informações importantes sobre o coeficiente A, ok? Também colocou aqui para gente algumas informações sobre o coeficiente B, ó, né? Algumas informações sobre o coeficiente B. Mas isso a gente vai ver na próxima aula com mais detalhes, né? Essas informações adicionais e importantes dos coeficientes em relação ao gráfico de uma função. Por hora, nessa aula de hoje, a gente vai se deter a classificação da função em crescente e decrescente. Para isso, pessoal, claro, a gente vai precisar ali da nossa função, né? Saber ali a nossa função. Então aqui a gente tem que ter o aspecto, a cara, o comportamento da lei de formação da função afim, que é essa aqui, ó, ax mais b. E também a gente pode usar o nome técnico do coeficiente a, porque para classificar a função afim, a função do primeiro grau, em crescente ou decrescente, a gente vai precisar apenas olhar o coeficiente a, só apenas, né, apenas o coeficiente a, ou seja, o coeficiente angular, ok? Então essas duas informações serão necessárias para a gente poder classificar a função afim em crescente ou decrescente. Vou copiar aqui na outra tela, uma outra folha aqui, como é que seria isso. Primeiro eu vou voltar aqui e colocar a função. Lembrando, pessoal, que eu posso colocar tanto y como f de x, tá? É a mesma coisa. Vou colocar só y aqui, mas também poderia colocar f de x sem nenhum problema. Então, a função do primeiro grau tem essa cara aqui, ó, ax mais b. Tudo bem? Então, essa aqui é a cara de uma função do primeiro grau. Entre aspas, é como se fosse a fórmula da função do primeiro grau, tá bom? Na aula de hoje, a gente vai olhar aqui, ó, para o coeficiente A. Ou seja, para eu classificar a função do primeiro grau em crescente ou decrescente, eu tenho que olhar apenas para o A. Tudo bem, pessoal? Claro, não pode esquecer uma coisa que é fundamental, né? Lembre, o coeficiente A ele sempre vai estar ao lado do x. Isso aí é essencial você ter bem forte essa ideia, tá bom? Então, o coeficiente A, não importa a ordem que ele tiver, ele sempre vai ser aquele coeficiente que está aqui, ó, do lado do x. Tudo bem? Fechado. E aí, nós temos dois casos, né? Primeiro, se o A for maior que zero, né? Se o A for maior que zero, ou seja, se o A ele for positivo, quando eu falo que A é maior que zero, em outras palavras, eu estou dizendo que esse valor ele é positivo, tudo bem? Então, se o A for um valor positivo, ou seja, maior que zero,
nós dizemos que essa função afim, essa função do primeiro grau, ela é crescente. Tá bom? Então, esse aí é o primeiro caso. E o segundo caso? Quando A for o quê? Isso, muito bem. Quando A for menor que zero. Quando A for menor que zero, em outras palavras, dizer que A é menor que zero é a mesma coisa que dizer que o A é um valor... Isso, muito bem. É um valor negativo. Então, dizer que A é menor que zero é a mesma coisa que dizer que A é negativo. E se o A for negativo, menor que zero, estamos classificando a função como decrescente. Pronto. Então, essas duas informações aqui, ó, você tem que ter para classificar a função do primeiro grau em crescente ou decrescente. Então, eu só olho para o coeficiente A, eu só olho para o coeficiente angular. Tudo bem? Vamos colocar aqui alguns exemplos para ficar mais claro isso aqui que a gente falou. Então, exemplo A. Por exemplo, aqui, y igual a 2x menos 1, por exemplo, aqui, ó. Y igual a 2x menos 1. Pronto. A gente já sabe, né? Eu quero classificar a função em crescente ou decrescente. Eu tenho que olhar apenas para o coeficiente A. A gente já conhece, a gente já sabe, o coeficiente A sempre vem do lado do x. Portanto, aqui para nosso exemplo A, o coeficiente A é o 2 aqui, ó, porque vem do lado do x, tá bom? Então, aqui no nosso exemplo A, o coeficiente A vale 2. Portanto, esse coeficiente aí, A, ele é um valor positivo, aqui é mais 2, né? Então, o nosso coeficiente A é um valor positivo, maior que zero. Logo, essa função do exemplo A é classificada em crescente. Bora copiar assim? Então, aqui no nosso exemplo a função é classificada como crescente. Pronto. Vamos agora ver um exemplo que ela é decrescente. Vamos lá. Vou colocar aqui o exemplo B. Exemplo B. Y igual, vamos supor aqui, menos 3x menos 4. Pronto. E aí eu quero classificar a função como crescente ou decrescente. Eu tenho que olhar para onde? Isso, muito bem. Nós temos que olhar para o valor do A. E o A é aquele coeficiente que vem aqui, ó. Vem aqui do lado do x. Tudo bem? Portanto, aqui no exemplo B, o A vale menos 3. Então, aqui no exemplo B, pessoal, repare então que o A ele é um valor negativo, ou seja, menor do que zero, né? Então, toda vez que o coeficiente A, ou seja, que o coeficiente angular, ele é um valor negativo, eu classifico a função como decrescente. Bora copiar então isso aí. Então, no exemplo B, a função ela é classificada como decrescente. Tudo bem? Fechado. Então, se o A for maior que zero, ou seja, for positivo, a função ela é crescente. E se o A for menor do que zero, a função é decrescente. E aqui nós temos os exemplos para ilustrar isso aí, tá bom? No próximo vídeo a gente continua.